Durante séculos, nós fomos obrigados a viver utilizando apenas o dinheiro do capital centralizado dos bancos nacionais e internacionais. O Bitcoin e as criptomoedas foram a primeira invenção do século mais revolucionária de todas, que veio modificando o sistema financeiro centralizado e criando um sistema financeiro descentralizado, revolucionário, totalmente inédito e novo na história para nós usarmos. Isso foi criado para nós. Eu li o manifesto Cypherpunk, eu li o white paper do documento criado pelo grupo Satoshi Nakamoto. O Bitcoin tem tantas características positivas que eu poderia citar. No geral, as criptomoedas têm tantas características positivas que nós poderíamos citar, que colocam elas em vantagem competitiva, uma vantagem superior se for comparar com o dinheiro de papel do banco. Se as criptomoedas são tão evoluídas e tão importantes e tem tantas vantagens assim, por que alguém iria querer destruir as criptomoedas ou então banir o uso das criptomoedas em algum lugar, em algum país? Por que alguém seria contra o Bitcoin, mesmo ele tendo todas essas vantagens que nós já sabemos que tem? Por que alguém seria contra as criptomoedas e contra o Bitcoin? Essa é a questão que paira. Essa é a questão. O presidente de um país que se chama El Salvador foi o primeiro presidente do planeta a oficializar como dinheiro oficial do país inteiro o Bitcoin como criptomoeda oficial do país, junto com o dólar, que também é oficial nesse país. Então as pessoas desse país, segundo ele, podem usar o Bitcoin e o dólar como dinheiro oficial do país em El Salvador. Até aí, então, tudo beleza. Eu vejo isso como uma coisa boa para a população. Por quê? A população pode usar dois tipos de capital financeiro. Mas olha como o gado do país de El Salvador é imensamente burro. Uma parte da população desse país fez várias manifestações contra esse político, esse governante, por causa dele ter legalizado o Bitcoin como dinheiro oficial do país. Cerca de 8.000 pessoas saíram para as ruas em manifestações em El Salvador, com cartazes, com a imagem do presidente, com um símbolo do Bitcoin na testa, sendo chamado de fascista, golpista, agressor que implantou uma ditadura. Mas olha como essa população desse país que está fazendo esses protestos é uma população completamente burra e alienada que não sabe de nada. Provavelmente uma massa de manobra que está sendo manipulada por agentes geopolíticos internacionais, de fora de El Salvador, porque o Bitcoin não tem governo, não tem dono. Já o dólar, que é o capital em El Salvador, o dólar tem dono. O dólar nós já sabemos que é do banqueiro e dos agentes internacionais aí, dos grandes negócios, dos negócios tradicionais. Então, isso tudo é uma conspiração para derrubar o Bitcoin e deixar o dólar prevalecendo. É óbvio, porque uma parte de uma população de um país como El Salvador não iria querer usar o Bitcoin e preferir usar só o dólar. Isso é burrice total, pois todos nós que estudamos criptomoedas sabemos muito bem que, se for para comparar o Bitcoin com o dólar perde. Porque o Bitcoin tem mais vantagens. O Bitcoin tem menos impostos governamentais. O Bitcoin é livre. O Bitcoin não tem dono. O Bitcoin, qualquer pessoa que tiver um equipamento tecnológico, máquinas ASICs e placas de vídeo poderosas, pode minerar o Bitcoin e fabricar o Bitcoin na sua própria casa. Então só vejo vantagens no Bitcoin, além do mais de que o Bitcoin é uma inovação tecnológica, a maior invenção financeira tecnológica do século. E negar isso é burrice total. Então só tem vantagens no Bitcoin, porque o sistema do Bitcoin é deflacionário, o Bitcoin é mais raro, não existem muitos Bitcoins
se comparado com a quantidade de dólar que existe. Então o dólar é inflacionário e o Bitcoin é deflacionário. Nós só vemos vantagens no Bitcoin. Se só tem vantagens no Bitcoin, por que alguém seria contra isso? Ou é uma pessoa muito estúpida, ou é uma pessoa sendo manipulada por pessoas muito inteligentes e maliciosas, maquiavélicas, maldosas, agentes do próprio sistema internacional manipulando pessoas em El Salvador para fazerem protestos. É assim que eu vejo a cena, tá? E eu não sou a favor de governos, não sou a favor de presidentes, mas eu sou a favor da criptomoeda. Eu vejo nas criptomoedas uma coisa que vem para mudar o futuro e mudar o presente, e é uma coisa que não tem dono, não tem governo. As criptomoedas descentralizadas não podem ser governadas tão facilmente assim. É por isso que existe todo esse conflito com a sociedade. As criptomoedas, elas vêm para mudar o mundo. Aonde as criptomoedas forem implantadas, vai gerar um conflito político, um conflito social, vai gerar um conflito geopolítico, um conflito nacional e internacional. Bitcoin é coisa grande, tá? Isso mexe com as políticas dos países, mexe com a sociedade toda. Então é melhor você ficar de olho no movimento do Bitcoin. Vários manifestantes contra o uso das criptomoedas. Mas esses, na minha opinião, são os manifestantes mais burros que eu já vi na minha vida. Tá igual o seguidor do Bolsonaro aqui no Brasil? Que cara burro. Você querer lutar contra as criptomoedas é a maior burrice que você tá fazendo na sua vida. A maior cagada de todas. Você é burro e vacilão. Vai protestar contra o dólar. Contra o dólar você não faz nenhum protesto, né? Porque o dólar é o dinheiro oficial de El Salvador. O dólar que manipula o Ocidente. O dólar do banqueiro. Contra o dólar você não faz nada, né, seu canalha? Você apoia o sistema financeiro internacional global do banqueiro da nova ordem mundial, né? Você apoia o Fórum Econômico Mundial. Você não é ativista, não. Nota 0 pra quem protesta contra o Bitcoin.